aí galeroca, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lettering da Hannah. E hoje eu vou trazer aqui um tema que eu sempre quis falar sobre, que é refazendo o meu primeiro lettering. Sempre quis mostrar para vocês as minhas primeiras artes e recentemente eu achei uma arte em um caderninho bem pequenininho que eu usava, um sketchbook do tamanho A6, eu acho, menor inclusive, bem pequenininho mesmo, quando eu nem sabia o que era lettering, não sabia que lettering existia. Eu só sabia que eu gostava de desenhar e de desenhar letras. Agora, muitos anos depois de aprender várias técnicas do lettering, depois de ensinar lettering para tanta gente, eu vou refazer essa arte aplicando todas as técnicas que eu fui aprendendo ao longo dos anos e vamos ver como é que vai ficar uma arte feita por alguém que já estudou lettering. E aí no final a gente compara, eu mostro os erros, a gente vai fazendo um desenho e fala. Pode ser? Então vamos lá! Simples, vou botar na tela para vocês verem. O caderno é tão velhinho que acabou rasgando quando eu fui tirar essa foto, mas dá para perceber que eu tentei alinhar, né? Eu tinha alguma noção de espaço, mas tem alguns erros bem graves nessa arte e eu vou desenhando e conversando com vocês para ir mostrando quais foram os erros. Tem alguns acertos também, mas que hoje eu faria diferente. Então eu vou aproveitar algumas técnicas para poder não ficar tão diferente. Vou tentar repaginar a minha ideia sem sair muito desse tema. Vou usar flores, vou usar os olhinhos, mas de uma maneira diferente, tá? Então vamos ver hoje, sei lá, 6, 7 anos depois, como vai ficar essa arte. Vamos lá para a mesa, vamos construir juntos. Então, gente, já deixei aqui a minha folha previamente marcadinha, centralizada, e eu tô usando dois papéis. Esse mais fininho, que é folha sulfite normal, aquela folha que a gente compra para impressora. Eu vou fazer umas thumbnails, que são alguns rascunhos que a gente usa para poder chegar na arte final. Então vamos lá, vou pegar uma folha normal e escrever a frase aqui para a gente poder extrair a arte dela. Vou fazer um passo a passo bem simples aqui de uma finalização. Em outro vídeo a gente faz essa parte detalhada, mas basicamente eu vou selecionar as palavras que eu quero que fiquem mais destacadas na minha frase. E aí, como na antiga eu escolhi, por exemplo, um destaque para a palavra no. E no é uma palavra que não significa nada, então não tem para que destacar uma palavra dessa. Eu vou destacar nessa nova arte encaixo, vou até usar um marca-texto para vocês verem melhor. Cheiro. Amei te ver, porque é o nome da música, então faz sentido. E talvez inteiro. Eu não queria que saísse do contexto da frase antiga para parecer mesmo que foi um remake dessa frase. Então eu não vou mudar muito os ornamentos, tá? Eu pretendo usar os olhinhos que eu usei na antiga, só que de uma forma diferente. Talvez eu faça outros tipos de olhos e quero usar flores também, para não ficar tão diferente. Então vamos lá, já dividi aqui o meio da minha folha e vou começar a fazer algumas thumbnails, alguns rascunhos, para vocês entenderem melhor. Vamos lá, eu tenho um quadradinho aqui fingindo que é a minha folha final, que já tá aqui separada, que é uma folha mais durinha e mais confortável para desenhar. E aqui dentro eu vou começar a rabiscar da maneira que eu quero dispor as palavras. Não precisa ficar bonitinho nem muito organizado. Então eu sei que encaixo, eu quero que seja grande e blocada. Vou fazer ela aqui assim, ó. Eu sei que cheiro talvez seja uma letra... Eu vou seguir mais ou menos a dinâmica da antiga, então eu vou deixar cheiro cursiva. Eu vou encaixar depois as outras palavras, tá? Talvez eu encaixe aqui, ó, no teu e coloque algum elemento aqui desse lado. Inteiro também vou deixar blocada. Porque você pode observar que na frase antiga eu não dei destaque para nenhuma palavra, basicamente. Só o me encaixo, que ficou grande, o no, que ficou totalmente desconexo ali de lado, e pronto. E as outras palavras são basicamente todas do mesmo tamanho, tem muitos espaços livres, então eu quero preencher bastante essa arte, para que não fique nenhum espaço livre. Talvez eu use uma faixa para colocar Eu Amei Te Ver aqui. E aí, para que serve a thumbnail, gente? Quando você faz uma thumbnail, você tem como dar uma breve olhada na disposição das palavras e aí você vai fazendo várias, porque o que você gostou de uma, você leva para outra. O que você não gostou, você já descarta. E aí, em vez de fazer um desenho grande, o rascunho, e não gostar, você vai fazendo vários desenhos pequenininhos e o que mais te agradar, você começa a transferir para o seu rascunho final, antes da finalização.
Por isso que eu faço sempre esse processo thumbnail. A gente nunca deixa de fazer, porque é como se você estivesse extraindo a sua criatividade para a frase. A parte do noteio, que eu não sei se eu gostei, mesmo que eu use os olhinhos fechados assim, ó, como eu tinha pensado antes, talvez fique estranho, porque vai ficar parecendo uma continuação da frase. Então, acho que eu vou mudar essa parte. Eu gostei da parte da frase, então eu vou continuar com ela e vou fazer um próximo quadradinho aqui. Como eu disse, a intenção não é ficar certinho nesse momento. É só encaixar as palavras e os elementos da sua frase para que você tenha um norte melhor quando for para a folha final. E aí, vamos lá. A faixinha, eu vou experimentar uma faixinha assim, curva. E aqui embaixo, ó, nessa parte, eu vou tentar vazar ela para colocar o V encaixado aqui. Eu achei que ficou legal ele embaixo, mas como é uma frase que se completa, eu amei te ver. Não faz sentido ficar só o eu amei te dentro da faixa. Então o V eu vou tentar encaixar ele aqui, de alguma forma. Ou talvez maiúsculo. E aí, ó, o inteiro também pode acompanhar a forma da faixa. Aqui, gente, nessa segunda thumbnail, por exemplo, eu já mudei algumas coisas e gostei bem mais. Vou manter aqui essa faixa curva, vou manter o inteiro curvo também e o ali me deixa um pouco menos curvo até chegar no cheiro. No cheiro eu já acrescentei alguns galinhos nas extremidades, não sei se dá pra ver agora, mas no final da arte vai dar pra ver bem certinho, para poder seguir a ideia das folhas e dos ornamentos florais que eu tinha feito na arte antiga. E essa palavra aqui, mi, e esse no teu, eu vou deixar ele assim, em cursivo, que é essa letra que a gente aprende na escola, cursiva, bem esticada, no lugar dela estar escrita, por exemplo, assim. Eu prefiro esticar ela assim. Um exemplo, puxar como se tivesse pego um lado e o outro da palavra e esticado, para poder também seguir uma referência do desenho antigo, só que de uma forma diferente, tá? E aí você vê que o espaço já tá bem mais preenchido. O que eu vou mudar na arte final é que esse V aqui, eu vou deixar ele também maiúsculo, que é a letra blocada, que a gente coloca ali em bloco, naquele quadradinho delimitado, delimitando toda a palavra. Por exemplo, encaixo, é uma letra maiúscula. E aí todas as letras vão ter o mesmo tamanho. Porque eu escolhi, tá? Não quer dizer que é uma regra. Eu que escolhi que seria assim. Encaixo inteiro. Acho que são duas palavras que combinam. Inclusive o sentido da palavra combinam com letras maiúsculas, com letras mais blocadas. Pronto. E aí eu vou pra última thumbnail. Como eu já tenho o resultado que eu gosto, eu vou pra última thumbnail. Mas se eu não estivesse gostando, eu continuaria fazendo 4, 5, 6, quantas forem necessárias até você alcançar um resultado que você goste, tá? O importante é fazer sentido na thumbnail antes de fazer sentido lá na folha do rascunho. Vou fazer mais um aqui embaixo. E aí eu vou começar por baixo, pelo V. Ó, eu queria colocar os olhinhos, então vou colocar logo eles aqui embaixo, antes da margem da folha. E aí mais ou menos no meio da nossa thumbnail. Pronto, basicamente a nossa arte final vai ser essa disposição das letras, que é para o que a thumbnail serve, para saber onde a gente vai colocar cada palavra, nessa folha aqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou começar a fazer a arte do meio para as extremidades, para que fique tudo fazendo sentido. Eu já fiz as marcações que eu preciso de margem e do meio da folha, tá aqui de lápis clarinho, então você vai marcando a sua margem e marca o meio da folha, tá? Que é bem importante. E vou começar a contar as letras para deixar tudo bem centralizado. Como assim? Por exemplo, eu sei que a minha frase tem 8 linhas, entre aspas. Se tem 8 linhas, 4 dessas linhas vão estar para cima da metade da folha e 4 vão estar para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, o cheiro vai ficar bem em cima do meio dessa folha. Deu para entender o que eu vou fazer? Então, eu vou começar aqui desenhando a palavra cheiro e aqui ali me deixo, certo? Vamos lá. A palavra cheiro tem 6 letras, o que significa que 3 vão estar de um lado e 3 vão estar do outro da metade da folha. Então, até isso eu começo a desenhar pelo meio. Eu faço a letra E, que está do lado esquerdo, e faço a letra I, que são as duas que dividem
a metade da folha que tá aqui, ó. E aí daqui eu volto continuando a palavra. E se for preciso, você apaga e refaz quantas vezes forem necessárias pra dar certo, tá? Só não vê errado e deixa pra depois não ficar torta a sua arte no final. Porque esse ponto é um dos mais importantes pra arte fazer sentido. E agora eu vou colocando as outras palavras pra cima e pra baixo, já que eu decidi que ia começar a desenhar pelo meio, tá? Então eu vou separar aqui o espacinho pra escrever e ali me deixo, fazer uma linha. Mais uma vez, a letra E ficou bem no meio da folha, junto com aqui, ó, a divisão do E e do I do cheiro, estão vendo? E são esses pontos, esses detalhes pequenos que no final vão fazer diferença na sua arte, na organização, tá? Então é importante sempre distribuir as letras da maneira correta. E a mesma coisa eu vou fazer com a frase inteira, ó. Aqui nessa faixa que eu já rascunhei, tem eu amei ti. Então eu vou contar todas as letras, contando os espaços e vou dividir no meio também. São 10 letras contando os espaços, então vou ficar 5 para um lado e 5 para o outro. E vou seguir essa mesma regra para todas as outras palavras que serão colocadas aqui em cima, tá? Pronto, finalizei o rascunho. Agora só vou colocar mais alguns detalhes, mas basicamente todas as letras estão no lugarzinho certo. O cheiro eu coloquei uma variação de espessura, ó, como se fosse um fake calligraphy, que é quando você faz o efeito da brush pen sem usar uma brush pen, você faz um brush lettering. E aí a gente chama de fake, né? Porque você tá fazendo com um lápis e não tá fazendo com um pincel necessariamente. Coloquei também uma sombra na palavra inteira para ficar bem destacado. Eu amei te ver, eu quero que fique bem fininho para poder ficar também destacado dentro da faixa e não fique tanta informação. E aí o encaixo, eu ainda tô olhando para ele pensando se eu coloco alguma espessura. Mas por enquanto eu vou deixar assim e vou fazendo de baixo para cima e vou decidindo, porque o lettering também tem muito disso, você vê o que funciona, o que não funciona e montando ao longo do processo. Então vamos agora finalizar. Eu vou usar essas canetinhas aqui, que são canetas Nanquim. Essas são da Unipim, mas tem de várias marcas, não é por preferência, são as que eu tinha aqui no momento. E aí eu vou usar a 03 para fazer as partes mais finas e a 04 e a 06 para fazer as partes mais grossas. Pronto, gente, eu decidi deixar a arte preto e branco mesmo, para vocês poderem ver cada detalhe da arte. Eu tentei usar os elementos parecidos da arte anterior nessa, então trouxe os olhinhos fechados para poder fazer uma referência. Trouxe também os ornamentos de flores, eu coloquei aqui o galinho, coloquei também um galinho no cheiro, para poder ficar algo parecido. E um ornamento que eu gosto muito de usar, que são esses tracinhos aqui, que eu acho que eles deixam a palavra bem acesa. Um detalhe importante, na minha arte anterior, eu não tinha assinado nem colocado os créditos do autor da música, no caso, que é o Thiago York, então eu coloquei aqui no cantinho, Thiago York e o meu nome. Sempre é importante você assinar a sua arte para as pessoas saberem que foi você que fez e se a frase é de alguém, no meu caso não vou comercializar, obviamente, a frase que é de outra pessoa, mas eu fiz a fim de reprodução, de hobby, então eu coloquei aqui a assinatura, até porque eu vou postar no Instagram e tudo mais. Então, gente, eu gostei muito de reproduzir essa arte, porque além de ser uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, me fez perceber o quanto cada técnica básica que eu aprendi há muito tempo vale até hoje. Ou seja, o passo principal no lettering é o iniciante, é você pegar aquela base de saber centralizar as palavras, de saber colocar uma margem na sua folha, de treinar para sua mão não tremer tanto. Esse tipo de coisa faz toda a diferença no final. E eu fiquei muito feliz de ver a diferença que dá no lettering só sabendo esse pouquinho, esse básico que você aprende assistindo vídeos, fazendo alguns cursos. E foi uma construção. Claro que hoje eu tenho outra percepção de criatividade, mas mesmo assim, com as técnicas básicas, eu também faria um trabalho parecido com esse. E aí, vocês já reproduziram alguma? Eu vou colocar na tela a imagem antiga e a imagem atual da arte.
para vocês verem as principais diferenças. Olha só que diferente, prestem atenção nas palavras que eu destaquei: encaixe, cheiro, inteiro e a palavra que está dentro da faixinha, que eu quis dar destaque também porque é o nome da música. E olha só como é legal ver a diferença de uma arte para outra. O que mudou, essa palavra no aqui, ó, que foi o que mais me incomodava na outra arte, como ela mudou de posição e como agora faz muito mais sentido preencher uma folha. Apesar de usar hoje uma folha que é mais que o dobro dessa folhinha que eu usei na primeira vez, eu consegui preencher a folha inteira usando somente as técnicas básicas de lettering. Não tem nada muito avançado não nessa arte. Eu fiz com as técnicas bem básicas mesmo, que é para quem está começando conseguir fazer também. Eu queria, na verdade, desafiar você a usar um lettering seu antigo e tentar reproduzir com alguma técnica, nem que seja algo novo que você aprendeu essa semana. Nem que você escolha. Eu vou usar a técnica X nesse lettering, fazer ele todo de brush lettering, por exemplo, que é quando a gente usa aquela técnica com o pincel, que é a brush pen, para poder dar aquele movimento nas letras. Eu quero que você escolha uma técnica nova, que você ainda não usou, e tente fazer um lettering antigo usando ela, porque a diferença é muito satisfatória. Perceber que você evoluiu em algo dá uma vontade de continuar aprendendo, estimula, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa evolução que eu tive com o lettering. Eu tô muito feliz, estou muito satisfeita. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram também, se vocês viram diferença entre um lettering e outro. Até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!